Ó, eu já vou chamar então a doutora Carmela Gruni, ela que é editora do jornal Estado de Direito, advogada trabalhista. Bem-vindo ao almoço do My News, doutora Carmela. Olá, Miriam, olá a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui no espaço do My News, também com o Igor. Muito obrigada pelo convite. Doutora Carmela, hoje de manhã, quando a gente se falou, eu fiquei tentando me conter, porque eu tenho uma gatinha chamada Carmela que eu amo muito, e às vezes ela participa da live. E eu acho o seu nome belíssimo, por isso que eu coloquei na gatinha aqui de casa. Mas é um prazer que você esteja aqui, Carmela. Igualmente, viu, Miriam? Ô, doutora Carmela, ontem milhares de pessoas fizeram atos, né, na porta ali das sedes militares, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Minas, Distrito Federal. Olha, a coisa foi grande, porque pelo menos 10 estados registraram essas manifestações e a galera gritava assim, eu autorizo! Xingavam Lula, bom, isso aí a gente já esperava, mas eles também cantavam hinos militares, hinos religiosos. A gente já entendeu por essas manifestações que essas pessoas não estão concordando com o resultado das urnas. Só que aí elas estão pedindo intervenção militar, intervenção federal. Isso existe na nossa Constituição, doutora Carmela? Olha, Miriam, eu até separei recentemente um parecer que teve feito pela Secretaria-Geral da Mesa, né, em relação do Congresso, da Câmara dos Deputados. E esse parecer, que agora nada mais é muito atual, né, ele foi feito em 2020, ele diz que não existe intervenção militar, né, o que existe é uma intervenção federal a partir de casos que venham a se caracterizar lá no artigo 136 e 137 da Constituição. Não me parece, pelo que vem acontecendo, que seja esse tipo de situação para acontecer uma intervenção federal, né, em caso de estado de defesa ou estado de sítio. O que nós vemos, Miriam, é uma frustração, né, como até foi colocado pelo general Mourão ali, que é uma frustração, mas eu acho que quando é uma frustração e só uma frustração, não haveria problema. Agora, quando parte da população vai contra o próprio sufrágio, que está lá no artigo 14 da Constituição, que é a manifestação pelo voto direto, secreto, lá na Constituição, onde também a gente tem na Constituição a questão do pluralismo político, da separação dos poderes, da representatividade política, daí nós temos que olhar com problema, porque nós temos daí o artigo lá no Código contra as instituições democráticas, vai lá no 359L do Código Penal, que vai falar sobre tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes. E por que isso é importante, Miriam? Não sei se eu posso explicar. Claro, deve. Isso aqui é importante as pessoas refletirem sobre o que diz o artigo 359L do Código Penal, porque ele nada mais é uma forma de garantir lá o início da Constituição. O preâmbulo da Constituição fala que a República Federativa do Brasil ela foi instituída no Estado Democrático de Direito. E o que é esse Estado Democrático de Direito? É um Estado em que não pode ser utilizado o arbítrio. É um Estado onde deve prevalecer a legalidade para combater justamente o abuso de poder, o desvio de finalidade. Por isso existem as leis que a população tem que respeitar. E se nós formos colocar lá sobre a questão tanto do artigo 14, que é uma forma de manifestação popular, nós já estamos vendo uma afronta, porque não está respeitando a forma de participação da sociedade, né? E é difícil, viu, Miriam, a gente analisar o cenário de manifestações antidemocráticas em que a gente vê o desrespeito aos pilares da Constituição Federal.
Agora, Carmela, você citou o General Mourão. Eu quero mostrar o tweet dele para quem não acompanhou essa história. A gente até mostrou no café, mas queria mostrar de novo. Vixe, Giba, eu não sei se eu vou conseguir ler, que tá tão miudinho, mas vou sim, ó, abrir aqui, ó. Ele fala assim: brasileiros, há hoje um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sobre um argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e consequentes condenações do Lula. Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras e injusta indignação são bem-vindas. Vemos nelas famílias, idosos, crianças, todas pessoas de bem. Ai, gente, me dá um bode quando eu ouço isso. Eu não aguento mais ouvir 4 linhas da Constituição e cidadão do bem, mas vamos lá. Está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em Acho que ficou. Mas, enfim, doutora Carmela? Voltamos, pessoal. Desculpem, tive um problema técnico aqui. Fui ampliar para enxergar o tweet do Mourão e sem querer sair da live. Me perdoem. Carmela está aqui com a gente? Seguimos juntas? Seguimos e acompanhava contigo a leitura do Twitter ali, da mensagem do General Mourão, e eu considero, não sei se eu já posso te comentar esse com, por favor, com todas aqui. Considero lamentável, né, Miriam, porque manifesta uma desqualificação da instituição da separação dos poderes, né, pelo papel do STF, onde ele não fez uma decisão de anulação de condenações do nada. Né? Isso é baseado no devido processo legal, em apuração de questões que foram levantadas, e a gente precisa olhar com lamento, né? E acredito que a população mereça refletir sobre esse tipo de pensamento, inclusive sobre aqueles que vieram antes de nós e que nos garantiram que nós estivéssemos hoje tendo a liberdade de expressão para dentro da legalidade, né, do respeito ao próximo, está aqui podendo se manifestar. Porque se nós voltarmos não muito longe ao passado, nem isso a gente poderia estar fazendo aqui. Então, Miriam, eu acredito que essas ofensas que o General Mourão vem propagando na internet, elas estimulam uma manobra política que é atentatória ao Estado Democrático de Direito, sem dúvida. Pois é, eu achei curioso porque o presidente também se manifestou a respeito das estradas obstruídas, mas em nenhum momento eles deixam claramente o que é o correto, né? Primeiro o Mourão fala, mas o ali não foi legal, então agora não sei o quê. Não, seja claro, né? A mensagem vem sempre com um sinal trocado, assim, né, Carmela? Eu quero mostrar o que o presidente Jair Bolsonaro falou ontem pelas redes sociais dele. Vamos assistir? Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas
4 linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Pessoal, já a gente vai comentar mais detalhadamente a fala do presidente, quando ele diz assim, eles estão se manifestando espontaneamente. Já o Igor Melo vai estar aqui com a gente vai entender o funcionamento dessa manifestação. Mas antes, Carmela, eu queria te perguntar, as pessoas irem para as ruas e fazer manifestação dizendo, olha, não concordei com essa eleição, e até aí não tem nada de errado, tem? Pode? Desde que não esteja fechando nenhuma estrada, impedindo ninguém de vir? Olha, Miri, eu vejo com bastante preocupação, porque nós temos condições bem explícitas, né, sobre que a gente deve respeitar o resultado das urnas, trabalhar, se não deu certo nessa eleição, buscar uma renovação política na próxima eleição. Agora, não querer, não respeitar decisões do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, daí é uma ofensa, né, aos poderes constituídos. Eu vejo com bastante preocupação isso, porque a gente tem, eu tinha separado para falar para vocês uma questão junto a isso, que é esse retardamento que há de ofício de parte de servidores que deveriam estar agindo pela lei para evitar prevaricação, né, para evitar o retardamento de ações que sejam que impactem, né, no transporte público, no direito de ir e vir, como foi colocado. Mas quando a gente tem essa ostentação na internet pelos grupos de redes sociais, inclusive corre áudios aí de representantes aí que estão no poder falando que devem continuar esses movimentos, daí nós vemos que está ofendendo o próprio movimento democrático, né, que foi feito e resultado pelo sufrágio universal. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma questão bem particular, que foi uma perda de ir para o segundo turno, né? Nós tivemos uma perda aqui de um candidato, que é o Edgar Preto e o Pedro Ruas, em relação ao candidato Eduardo Leite, por cerca de menos de 2.500 votos. E nem por isso, por não ter ido para o segundo turno, houve uma manifestação contrária ao resultado das urnas. Se respeitou os resultados e se votou, né? Se teve depois lá no segundo turno Eduardo Leite e Onyx, e daí houve a manifestação e que gerou a eleição, né, do candidato Eduardo Leite. Então a gente vê que esse tipo de postura é uma postura muito equivocada de ir contra
os resultados das urnas, né? E de uma maneira ofensiva as regras do jogo, que são claras, né? E há uma participação de todos os partidos políticos na fiscalização e apuração desses resultados. Então, por que não levar em consideração aquilo que já está sendo fiscalizado pelos próprios partidos? O que leva uma pessoa a estimular a propagação, ao discurso do ódio, a propagação de um modelo de família que não engloba todas as famílias? Eu vejo constantemente pelas manifestações políticas que a gente assiste de governantes e de representantes de Estado, ofensa ao artigo 3º da Constituição, né? Porque nós vivemos no Estado laico, daí tentam impor um tipo de formação religiosa. Nós deveríamos elevar a soberania nacional. Daí nós vemos a esfacelamento de empresas estratégicas do país, como Petrobras, e entrega do patrimônio público. Amazônia, todas essas questões de biodiversidade em jogo. Nós vemos a questão de desrespeito às pessoas que moram nas favelas, né? Falando que todo mundo é bandido, que seriam bandidos as pessoas que moram lá, os direitos dos presos que não são assegurados e que constantemente, enquanto nós falamos aqui, há tortura ocorrendo em relação às pessoas presas por negação de direitos que estão previstos na Constituição e na Lei de Execução Penal. Então, a gente vê assim que agora a lei não serve, quer dizer, não serve fazer a apuração dos votos dessa maneira, mas para continuar fazendo práticas erradas pela negação do próprio direito que existe na lei, tem que se fazer. Então, é lamentável, Miriam, e eu espero que a gente tenha nesses próximos anos temos pela frente uma maior conscientização de interesse público, de família, porque essa família ela tem que abranger todas as famílias, independente de cor, origem, raça, sexo, como está lá no artigo 3º da Constituição, como objetivo fundamental. E esse desenvolvimento que nós temos que ter social e que não pode ser beneficiado uma parcela da população e a outra passando fome, como vem ocorrendo. É impressionante, né, Carmela? Porque se as pessoas que estão propondo isso por causa do resultado para as eleições presidenciais, também deviam estar questionando as eleições dos deputados bolsonaristas. Imagine o caos que ia se transformar o país se começassem a contestar, né? Porque o bolsonarismo elegeu muitas pessoas para o legislativo, né, nas assembleias, no Senado, enfim, como é que o pessoal que está assistindo isso não está falando, olha, mas aqui não está certo, então cancela tudo? Não, só estão querendo contestar a eleição presidencial e é isso que esses grupos estão propondo, né, doutora Carmela? Agora, o que eu quero entender, última coisa, assim, essas pessoas que estão nesses grupos bolsonaristas, elas podem ser punidas de alguma maneira? Porque se eles estão espalhando fake news e incitando as pessoas a esse ódio, esses grupos são criminosos também. Eles podem ser jogados lá no âmbito daquela investigação a respeito das fake news que está lá no Supremo? Olha, e a gente tem lá os crimes contra as instituições democráticas, né? O 359L. Mas a gente vai ver que há um desmembramento de situações que podem ocasionar por aqueles, como considerado como crime político, né? Por a pessoa pensar diferente, ela começar a ser ameaçada por pensar diferente, né? A violentada, né? Aqui, ó, restringir o 359P, restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Está lá de 3 a 6 anos, com multa, possibilidade de multa, dependendo, né, se houver a correspondência da violência. Então, a gente coloquei duas situações, mas se nós olharmos o que aconteceu em São Paulo em relação àquele jornalista que foi, embora pudesse, ele estava discutindo, mas nada justifica a discussão de uma pessoa apontar uma arma na cabeça da outra pessoa, dizendo que ela não pode pensar daquele jeito, ou discordando da maneira
de ela pensar, né, incitando mais a violência e praticando crime ali, né? Então, assim, a gente vê que essa cultura que nesses últimos anos veio do bolsonarismo, ela é uma cultura de discurso de ódio, de intolerância, de desrespeito ao Estado Democrático de Direito e que nada tem a ver com a direita, né? Então a gente tem pautas que são liberais, que são de direito e tal. Agora, essa cultura ela é anticivilizatória, porque ela não respeita o outro, ela não tem limites para essa violência. E isso é muito grave e com certeza, nós esperamos que não haja prevaricação lá, que está no artigo 319 do Código Penal, por retardar as ações que deveriam estar sendo feitas em relação àqueles que estão violando a lei. E isso, aqui no Rio Grande do Sul, eu estava na Feira do Livro de Porto Alegre ontem, e não tinha uma segurança no lugar como deveria. E logo depois que eu saí, teve uma atividade lúdica de teatro e começaram assim, manifestantes de direita radical começaram a discutir, brigar com crianças do lado, né? Então a gente vê que cadê o limite, sabe? Cadê o limite da civilidade, do respeito? Então, Miriam, a gente fica à disposição, é um prazer estar aqui contigo, com o Igor. Eu vou ficar acompanhando a participação do Igor e sempre à disposição, uma satisfação. E é muito difícil, enquanto editora do jornal que se denomina Estado de Direito, a gente está tendo que voltar novamente a discutir o que seria o Estado de Direito, que é um Estado baseado nessa, então, que a gente falou sobre legalidade e sobre o respeito, né, às instituições, e a gente está passando por esse momento de ter que estar falando, parece que o óbvio, não se pode botar uma arma na cabeça de uma pessoa porque ela pensa diferente de você. Alô, Zambelli, tá ouvindo? Mas, doutora Carmela, lá em São Miguel, em Santa Catarina, o hino do Brasil foi celebrado com aquela saudação nazista pelos bolsonaristas. Depois eles falaram, não, é uma saudação à bandeira, sei lá, eles podem argumentar o que for. Mas o que chamou atenção nesses protestos do feriado de ontem é que não estavam só os mais radicais. Tudo bem, deve ter os radicais também, mas tinha muita gente, tinha um perfil de público diferente, mas o Igor já vai explicar tudo isso para nós. Agora, antes da gente chamar o Igor, eu queria pedir para você que está assistindo essa live, deixar o seu joia, se inscrever no canal. E última pergunta que eu já vou liberar você, Carmela, eu quero entender o seguinte, por exemplo, essas pessoas que celebraram o hino com uma saudação nazista, que agora estão falando que não era nazista, é uma coisa para saudar a bandeira e tal. Elas podem receber algum tipo de punição? Olha, Miriam, agora de manhã eu estava vendo um comentário do vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e ele falava sobre a apuração do que está ocorrendo lá em Santa Catarina dessa saudação, e que com certeza viola o Estado Democrático de Direito, porque a gente sabe quais são as origens do nazismo, né, o fascismo, então a gente sabe o que está por trás de toda essa simbologia. Então, nós temos que ver a apuração do que vai acontecer, e o que a gente assistiu à distância aqui pela internet não foi, né, como teve algumas pessoas dizendo, foi para esticar o braço para botar o ombro no outro, para passar energia. Eu disse, mas aonde isso, né? A gente vê outras fotos que não está dizendo isso, né? Daí falaram para mim na internet, não, porque nós estávamos orando antes disso. Eu disse, mas a gente não pode misturar política com religião. O Estado, ele é laico. Nós temos que separar essa corrente, essa tentativa de colocar Deus, pátria, né, e família como uma tendência, porque a gente, se voltar à origem no passado do que isso representa, a gente vai ver que é um passado de bastante desgraça, de tortura, de negação de direitos, né, de violações de direitos humanos. E eu espero que a gente tenha realmente uma apuração do que aconteceu para que isso seja responsabilizado. Aqui no Rio Grande do Sul já aconteceu uma situação de eu estar passando com meu filho, uma pessoa com uma camiseta de uma suástica,
E daí eu passei rápido porque eu não fiquei com medo, né? A gente fica com medo de andar na rua com uma pessoa que pensa desse jeito, assim, né? Com umas saudações desse gênero. E a pessoa daí que vinha atrás dessa outra pessoa, daí foi conversar com essa pessoa, mas eu logo saí de perto porque meu filho é menor de idade, então a gente já fica preocupado. E aqui no Sul os ânimos estão bem acirrados. Nossa, e quando se trata assim, né, de ter uma criança envolvida na história, a gente tem que proteger a criança, né? O pessoal não levou a criança para o meio da estrada. Isso aí também vai ter que responder judicialmente, né, sobre isso. É muita exposição dessas crianças, não pode, alguém tem que tomar conta disso. Mas é isso aí. Fala, Carmela. Eu só queria, enquanto advogada, eu queria só deixar a última uma frase que fala sobre Al Pinto, quando ele disse assim, que eu prometo exercer a advocacia com dignidade, independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição. Aliás, isso é o artigo 44, tá? Mas deixa eu dizer rapidamente aqui que o Sobral disse uma carta a Castelo Branco no dia 9 de abril de 64. Sinto-me no dever de comunicar os argumentos invocados para combater o comunismo, que esses argumentos invocados para combater o comunismo foram os mesmos que Mussolini invocou na Itália em 1922 e que Hitler invocou em 1934 na Alemanha, né? Vivo da democracia, pela advocacia, para a advocacia, por entre dificuldades financeiras e profissionais. Só Deus conhece, né? E só tenho uma arma. Ele disse, senhor presidente, a minha palavra franca, leal e indomável. Ele disse isso e nós vemos quando um advogado defende a ruptura do Estado Democrático de Direito, ele está violando o artigo 14 do Estatuto da Advocacia, porque ele prometeu exercer a advocacia respeitando as prerrogativas profissionais e defendendo a Constituição, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem que repudiar quando a gente vê um colega advogado descumprindo o próprio juramento que ele fez enquanto advogado, quando ele recebeu a sua habilitação profissional, Miriam. É isso aí, Carmela. Olha, muito obrigada pela participação aqui no Almoço do My News, Carmela. Obrigada, uma boa tarde e um abraço ao Igor aí que vai assumir agora contigo, vai continuar, e toda a equipe técnica e todos os internautas aí. Posso sair aqui ou vocês me tiram? Pode sair, o Giba te administra aí, mas você pode sair, Carmela. Carmela Grune, advogada, editora do jornal Estado de Direito. Depois vocês dão uma olhadinha lá.